Conexões por aí, começando mais um episódio. Hoje nós estamos gravando aqui do Centro de Tecnologia e Inovação de Bauru. Um espaço maravilhoso. Fui convidada para gravar aqui hoje e eu estou encantada, gente. É muito legal, mas depois eu vou falar mais sobre isso com vocês. Conexões por aí tem crescido bastante, tem aparecido muitas parcerias, muita gente legal. Como vocês acompanharam, Conexões 014 agora é Conexões por aí, porque a família cresceu e faz mais sentido agora. Eu quero continuar dando voz às pessoas, aos projetos, às ideias que estão fazendo histórias aqui por a nossa região. E hoje nós vamos conversar com uma mulher, uma musa fitness. Vocês acompanharam os stories, vocês viram. Uma musa fitness que, dentre tantas coisas que ela faz, ela ainda consegue manter uma boa forma física e uma rotina de academia. Então, nós vamos saber como que é essa história, porque eu estou já querendo entrar nesse universo aqui. Tudo bem, Laís? Tudo bem. Laís Martins, ela é influenciadora fitness e a gente vai querer saber um pouquinho como que tudo isso começou. Primeiro, Laís, eu queria saber o que você faz além da academia, assim, sua vida profissional, sua rotina como diária, assim mesmo, tá? Pra gente entender, porque a gente tem a impressão de que quem de musa fitness não faz mais nada. Não trabalha, só fica na academia. E eu acompanho a Laís e eu sei que não é assim. Não por isso é. que eu quero começar que ela já fale um pouquinho disso aí pra mim. Primeiramente, obrigada. Agradeço a oportunidade por estar aqui, por essa experiência maravilhosa. Então, eu trabalho na Secretaria Municipal de Cultura de Bauru. Sou coordenadora de políticas públicas lá. E cuido do Departamento de Ação Cultural, né? Então, toda a parte que é voltada de edital, contratação, eventos que chegam, por exemplo, da cidade. Um munícipe vai lá, protocola, quero fazer um evento em tal bairro. Precisa de estrutura, tenda, caminhão-palco, banheiro químico. Então, toda essa parte fica no meu departamento e é onde eu cuido ali, vejo o que dá para atender, o que não dá. Então, tem diariamente, esse é meu trabalho, das 8 às 5, né? E fora mãe, fora treinar, fora fazer dieta, fora tentar socializar, enfim. Fora tentar socializar, que tem que colocar no meio aí. Isso é verdade, Sim, isso é verdade. Então, assim, para vocês entenderem que a Laís, ela tem uma vida comum. Né? Um trabalho das 8 às 5 da tarde, de segunda a sexta. E mesmo assim mantém esse corpão. E a gente quer saber como, né? Como que isso acontece. Mãe, quantos anos tem sua filha? Tem 4 anos, vai fazer 5 daqui uma semana. Ou seja, aquela idade caótica. Caótica. Não é? Nossa. Caótica, que você nem é um bebezinho e também já não é tão independente. Então, assim, demanda ainda bastante, né? Bastante. E as crianças de hoje em dia são muito diferenciadas, né, menina? São muito independentes. A minha filha, ela quer escolher a roupa. Não aceita, não gosta que eu dê opinião. Às vezes eu coloco alguma roupa nela, não quero, não vou. Então, assim, vai criando um desgaste mental, porque às vezes você vai em determinado lugar que existe algum outro tipo de roupa. E, tipo, a criança não quer, não entende, aí faz birra. É isso. Então, é bem complicado. É o que a gente está falando da idade do 4 anos, né? Sim. 4, 5 anos, eu tenho uma de 5 anos. E é exatamente isso. Ela não é um bebezinho que eu posso escolher tudo por ela, né? Mas ela também não tem a maturidade de saber isso cabe, isso não cabe, aqui dá para ir assim, não dá. Então, é um desgaste emocional e físico grande. Físico. E ela tem também essa rotina de exercício? Ela gosta de te acompanhar? Como que é essa relação? Gosta. Ela normalmente vai comigo aos treinos, né? Então, eu saio do trabalho, pego ela na oficina do pai dela, que ele tem uma oficina mecânica, então todos os dias ele pega ela na escola. Então, eu saio do trabalho, pego ela na oficina e aí ela vai treinar comigo, porque ela tem uma área kids, o que facilita demais. Boa ideia para as academias, isso tá Nossa, faltando. São pouquíssimas. Eu não conheço nenhuma, para te falar a verdade. Pois é, menina, eu falo, olha, se eu tivesse dinheiro, eu investiria nisso. Isso. Uma academia para mulheres com uma área kids gigantesca. Olha, porque... já surgiu um negócio aqui, hein? Já vamos estruturar isso. Porque eu acho que é isso que muitas
mulheres deixam de Não ir consegue. na academia, deixam de fazer alguma coisa porque não tem onde deixar a criança. Isso. Não tem Não como tem fazer. como, não tem como. Então, eu queria muito também fazer academia, mas não consigo, porque não tenho onde deixar a Aonde Lavínia. deixar? Então, como lá no Cross tem a opção de ter a área Kids, então ela fica lá comigo, fica lá. E ela é muito boazinha, graças a Deus, não tenho o que reclamar, então aí ela acaba indo comigo. Mas acaba também deixando ela desconfortável, né? Se não Sim. tiver esse espaço para ela, Sim. fica desconfortável. A minha filha Marina, quando ela era menorzinha, até os 2 anos, 3 aninhos, assim, um pouquinho mais, eu conseguia levar ela em algum lugar para treinar, porque ela ficava ali quietinha. Só que hoje ela não fica mais assim. Ela é muito mais ativa que eu, assim, 1000 anos luz na frente, assim, sabe? Então, quando ela vai, ela quer participar. Ela quer fazer junto, entendeu? Eu levava pro Pilates, ela queria fazer Pilates. Eu levava, entendeu? Só que, assim, a gente também tem que ter consciência, Sim. porque não é um lugar seguro para elas. Exatamente. Entendeu? Tem a questão, incentiva? Incentiva, mas não é seguro. Sim. Entendeu? Quem está treinando não vai conseguir ficar olhando a criança ali para não machucar. Sim. Né? Então, assim, mas uma boa ideia, uma dica, uma boa sacada mesmo. Nossa. Estamos precisando de espaço kids nas academias. Hashtag academia feminina. É isso aí, entendeu? Porque a gente precisa incluir e precisa ter tempo também. Sim. Nem todo mundo tem aonde deixar. Não tem. Acho que a maioria não tem. Sim, e eu, assim, graças a Deus, tenho o pai dela que me ajuda bastante. Enfim, a gente reveza, um fim de semana é meu, outro é dele. Sim. Mas tem muitas mulheres que realmente não tem, assim, outro tipo de apoio. É ela e ela mesmo, então acaba deixando de fazer alguma coisa porque não tem. É verdade, isso é muito verdade. E a gente fala assim, você tocou num assunto que eu acho tão importante, sim, Laís. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo, né, na mesma caixa e falar, não treina porque é preguiçosa, não treina porque não quer. Não é. Não. A gente tem que olhar a necessidade de cada mulher. Com certeza. Não é verdade? Sim. Cada mulher tem uma necessidade, um horário. Para mim, hoje, a parte da manhã é mais tranquila que da tarde. Quer dizer, mais tranquila assim, eu consigo encaixar. Estou fazendo? Não estou fazendo. Mas já tenho promessas de começar a fazer. Olha que eu vou cobrar, Selma. Olha lá. Olha onde eu fui me meter. Mas é isso. Assim, na verdade, eu quis muito trazer você, porque eu conheço muitas pessoas, muitas mulheres que precisam desse incentivo. Saber que também estão no mesmo barco, também estão com necessidade de onde colocar a criança, já vão ter que ter uma academia mais específica. Sim. No caso da Laís, ela optou pelo pelo CrossFit, que dá a condição dela fazer junto com a filha. Sim. Entendeu? É mais difícil? É mais difícil, mas é possível. É porque é um olho no peixe, outro no gato, né? Você não consegue, você não fica totalmente focado no tempo. Você fica olhando a criança, vendo se, tipo, tá ali, por mais que ela seja boazinha, mas tem que ficar de olho. Isso. Tipo, se venha pra área de treino, pelo amor de Deus, se acontece qualquer coisa com ela. E a academia não vai se responsabilizar, porque não é lugar para ela estar lá. Exatamente. Não é verdade? É isso que eu penso também com relação à Marina. Mas, assim, é legal a gente conversar isso. Eu quero que você fale mesmo disso. Porque, assim, eu mesmo tô num processo que começou o ano passado, um processo de transformação. Sim. Né? Eu tive uma depressão muito profunda, eu vim de um período muito difícil. Já falei em outros episódios, então não vou repetir aqui. Mas, assim, a partir do ano passado, eu decidi tomar, assim, de novo, o controle da minha vida. Entendeu? Então, comecei essa transformação por dentro, me resolvi por dentro, tirei muita coisa que precisava, né? E agora eu tô partindo para a parte externa. Ai, que gostoso. Entendeu? Tô partindo. Já tentei várias vezes, tá, Laís? Várias vezes. Começa um mês, eu tenho um rapazinho que treina numa academia que eu tenho. Ele fala assim, você treina uma vez no ano, brinca comigo. Esse ano já tá pago. Por quê? Eu chego lá super animada. Não, agora eu vou, um mês. E depois já começo a cair. Né? Por conta da rotina. Por conta da rotina, enfim, várias coisas. Mas esse ano eu falei, eu preciso entender melhor como é que funciona. Né? Sim. Não por cobrança, não pelos outros, por mim. Sim. Eu preciso fazer isso por mim. E né? é algo tão gostoso, assim, eu acho, né? Porque a partir do momento que... Eu acho que são fases, né? Você teve aquela fase, assim, mais para baixo. Eu também, logo que eu me separei do pai da Lavínia, foi uma fase bem complicada, né?
porque quando a gente se envolve, tem filhos, é óbvio que a gente não imagina se separar, a gente quer viver pro resto da vida. Mas, enfim, são coisas que acontecem. Então, foi uma fase bem ruim para mim, uma fase bem complicada, que, tipo, não queria existir, sabe? Uma frustração, assim, na minha vida real, porque meu sonho era ter uma família. Sim. E, de uma hora para outra, eu me vi frustrada, sem uma família, eu e minha filha em outro lugar, sem os meus cachorros. Muito difícil. Muito difícil. Então, aí o cross, assim, entrou na minha vida, eu comecei a pegar mais firme por causa disso. Tipo, comecei a me jogar de cabeça, sabe? Comecei a depositar nisso, porque aí eu comecei a ver que eu comecei a evoluir. Comecei, não conseguia fazer isso semana passada, essa semana eu consigo. Então, semana a semana eu fui vendo a minha evolução, falei, poxa, que legal isso. Então, aí eu acho que, por exemplo, quando você começa uma coisa muito assim, uau, eu acho que a tendência é você desanimar. Então, você dando aquele espacinho, hoje eu vou, esse mês vou 3 vezes por semana. Quando você vê, você está indo a semana toda. Entendeu? Então, é um passinho de cada vez que você vai vendo. Igual dieta. Nego me pergunta, nossa, como é que você faz, tal? Meu, não adianta se privar de tudo. Não adianta, porque você vai acabar uma hora ou outra descontando tudo de uma vez. Não como doce hoje, não como doce amanhã, vou ficar um mês sem comer doce. Na hora que você vê o doce, você vai comer ele inteiro. Você vai comer todo. Num dia só você come tudo. Só. É verdade. Então, assim, eu acho que é um passo de cada vez, ter paciência, se entender, se conhecer, falar, poxa, vou me permitir fazer isso, agora eu posso fazer isso, né? Então, é entender o momento. E hoje você treina todos os dias? Todos os dias. Todos os dias. Todos no os final dias. do expediente. No final do expediente. Às vezes, quando a Lavínia dorme na casa do pai uma vez por semana, eu consigo ir no outro dia de manhã. Eu gosto de treinar de manhã. Certo. Mas, como a maioria dos dias ela está comigo, então eu não consigo, eu vou após o trabalho. Mas, assim, uma vez na semana eu consigo ir de manhãzinha. E hoje você pratica só o cross? Só o cross. Só não, né, gente? Eu falar que o cross, ele é tudo, numa modalidade só. Tudo. Mas que nem domingo vai ter corrida no Vitória Regia. Eu vou correr também. Entendi. Vou correr. Mas dizem que ele é muito bom. O começo é difícil, igual você falou, né? Sim, deve ser muito difícil. Eu olho e falo, meu Deus. As pessoas acham que é impossível, né? Virar de ponta cabeça, fazer aqueles movimentos. Lá, e pneu, que eu falo, mas não consigo levantar esse copo. É isso mesmo. Você entendeu? E eu vejo o pessoal lá, mas todo mundo que eu conheço, Laís, todo mundo que pratica fala que é assim, muito bom. É muito bom e é uma coisa que vicia. Vicia. É uma coisa viciante. Porque, assim, eu chamo o pessoal, queria tanto fazer, mas tenho vergonha, não sei fazer um movimento. Tudo é adaptável. Certo. Tudo dá para adaptar. Não consigo subir na corda. Óbvio, você não vai chegar lá subindo e escalando uma corda. Chegar lá e você chega devagar. O coach que tem no box, ele vai te passar o que dá para você fazer, o que não dá. Então, tudo é adaptável, tudo dá para fazer. Eu sou super a favor. Vai conhecer, depois você fala. Óbvio que tem aquela loucura, você chega lá, você fica meio perdido e tal, mas é muito gostoso. Você sabe que eu nunca participei por conta disso. Porque eu falei, eu vou chegar lá, o pessoal tudo fazendo, eu vou fazer o quê? Vou ficar lá, né? Eu vou fazer o quê? Pegando lá, 50 quilos e eu com meus 5 Você quilos. entendeu? E aí, exatamente uma das coisas que me bloqueou. Eu falo assim, não vou conseguir. Eu preciso primeiro entrar num ritmo, mas não é assim, Não né? é assim. Se Não for, é fica... assim. É igual ter filho. Vou me preparar para ter Exato. filho. Você nunca vai ter filho. Exato. Esquece. É isso. Se Deus não falar, é hoje É que eu vou agora. mandar, não vai. É verdade, é isso mesmo. E eu gosto muito do seu perfil, porque a gente vê que é real. Sim, você entendeu? sim. Eu quis trazer, porque assim, a gente olhando alguma musa, a gente fala musa, a gente acha algo inalcançável, né? Eu fiz a brincadeira. Mas eu não sou musa, não. Você para, Selma. Para de me iludir. Sim, ela não tá querendo, mas ela é sim. Eu que estou vendo pessoalmente essa barriga completamente chapada, esses músculos aparecendo, eu falo, meu Deus. Mas assim, uma inspiração. Obrigada. Tá? Eu tô olhando como uma inspiração mesmo, porque esse meu processo
processo de transformação, de ressignificado das coisas, eu estou me aproximando de pessoas que me dão exemplos. Gostoso. Entendeu? Sim. Que me dão exemplo, que é possível, né? Porque a gente fica ali naquele, eu não consigo uma dieta, eu não consigo um exercício, eu não consigo treinar por causa da minha filha, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. E aí, quando você se depara com pessoas que fazem, você fala, então, dá para adaptar. É o que você falou do exercício. Sim. Dá para adaptar. Será que se eu não fizer assim, ou assado, será que não dá para ajustar? E tem uma outra coisa também que eu ouvi uma influenciadora falando e eu falei, foi um tapa assim na minha cara, porque eu falei, ela tem razão. Tá, beleza. Em última hipótese, você não acha nenhum lugar para colocar o seu filho, mas você tem a sua casa. Sim. Você tem a sua casa, você tem um espaço na cozinha, na sala, para fazer qualquer coisa. Mas dá para você fazer. Sim. Entendeu? Esse negócio que a gente fala de que filho não dá para fazer, não é verdade. Não é verdade. Não. Quando ela falou, eu fiquei pensando. Eu falei, ela tem toda a razão. Ela tem toda a razão. Talvez a gente não consiga uma academia que se adapte, mas em casa dá para fazer. Em casa. Coloca aqueles vídeos de dança no YouTube, aquelas coisas. Tem tanta coisa. E assim, tem muita modalidade, né? Sim. Inclusive o cross tem na pandemia, tipo assim, tava tudo fechado, né? Não podia ir pra academia, não podia fazer nada. Eu colocava na televisão e fazia os movimentos em casa, fazia exercício em casa. Pegava botijão de gás, galão d'água, fazia tudo na sala de casa. Quanto tempo você pratica? Olha, eu comecei a fazer o cross antes de engravidar, mas logo depois eu já engravidei. Tipo, depois de uns 6 meses fazendo o cross, eu engravidei. Então, eu parei porque eu me sentia muito cansada, né? Aí eu fui fazer pilates, caminhada, hidro, fiz esse tipo de coisa, mais tranquilinha. E aí, depois que a Lavínia nasceu, depois de 8 meses, eu voltei a fazer o cross. Entendi. Que legal, bacana, viu? E como que é a dieta? Porque dieta. o pessoal do cross também associa, né? Sim, eles estão sempre sim. ligados, assim. Como que funciona a sua dieta hoje? Então, agora eu tô fazendo acompanhamento com o Nutri, mas até então eu não fazia. Porque eu estava sentindo, assim, uma necessidade de mudar algumas coisas. Apesar de ter uma alimentação saudável, mas eu me alimentava por conta, sem pesar, sem nada. Então, eu falei, não, vou passar no Nutri, porque eu acho que agora é o momento, tipo, já tô treinando legal, tô conseguindo fazer algumas outras coisas que antes eu não fazia. Então, acho que agora é o momento de passar no Nutri, para ver o que ele acha. Enfim, ele super me elogiou, falou que eu tô super bem e que agora é só decolar, porque a tendência é essa, né? Melhorar. Sim. Então, eu acho que a gente não pode estagnar. Se a gente pode fazer algo para melhorar, ok, é válido. Então, ele me passou, mudou assim, entre aspas, o que eu comia, mas por quantidade, né? Então, mudou as quantidades de pesar, mas não mudou tanta coisa. Eu como uma colher de doce de leite todos os dias, tá? Olha lá. Ele liberou. E a pergunta que não quer calar, e os ovos? Você também é a doida dos ovos? A doida dos ovos. De manhã, café da manhã, lanche da manhã, almoço. Não, às vezes no almoço. Aí, lanche da tarde e janta. Mas por que do ovo? Me explica. Por que o ovo? Na verdade, assim, é que o ovo você usa praticamente para tudo, né? Para fazer um bolinho, para colocar no pão mexido de manhã. Então, tem gente que não gosta. Eu, por exemplo, não gosto de ovo frito, mas eu faço ovo mexido, consigo fazer um omelete. Então, mas tem gente que não consegue comer ovo, por exemplo, só de sentir o cheiro. Lá na secretaria mesmo, eu faço ovo. Nossa, lá eles já falam, a Laís está na cozinha, Chegou. cara. Tá na cozinha. É inacreditável. Mas acho que o ovo, assim, é a faixa de quem faz dieta. Mas ele te dá mais energia? O que é a função dele, assim? Ou é para saciedade? Não, para bater a proteína do dia. A proteína. Isso. Tá. Que ele é uma fonte de proteína, né? Então, Certo. é para bater a proteína do dia. Ah, tá. Entendi. Então, aí, geralmente, eu como de 3 a 4 vezes por dia ovos. Mas você pode também associar ele a outras fontes? Sim, sim. À tarde, por exemplo, o Nutri me passou uma receita lá de um bolinho no micro-ondas. Então, aí eu coloco 2 ovos, banana, canela, aveia, e aí eu coloco no micro-ondas e fica um bolinho. Entendi. Não sei se é isso, mas na minha cabeça, essa quantidade que a gente viu aí, né, de ovos, é para facilitar também, né? Para você não ficar quebrando isso em muitas partes. Refeições, você fala?
Também. Mas, assim, todas as refeições, ele incluiu proteína. É que, assim, eu gosto muito de comer, por exemplo, pão com ovo de manhã. Então, pão francês com ovo. Então, isso é o meu café da manhã. Não abro mão disso. Mas dá pra colocar em outras, variar. Então, a quantidade de proteína, ela é a proteína diversas, né? Não sim. é a proteína do ovo. Isso Não, eu quero não, perguntar. não, Tipo, não. a quantidade do ovo. Não tem isso. Aí, por exemplo, no almoço, você come uma carne moída, um filé de frango. No lanchinho da manhã, um iogurte desnatado com um pouco de whey, uma porção de fruta, Entendi. granola. Então, aí divide isso. Não é exatamente o ovo em si. Entendi. E me fala uma coisa que eu também andei pensando. Como que é esse relacionamento das mulheres de academia, nesses ambientes de academia? Hoje a gente tem muitas academias só para mulheres, Sim. né? Mas a gente também tem muito misto, né? Dentro do cross, você percebe essa diferença, essa discriminação, ou até assédio mesmo, dentro dessa modalidade do cross? Você fala de mulher para mulher ou homem para mulher? De todo tipo, vamos falar assim, de todo quanto é tipo de preconceito, de discriminação ou de assédio. Como que é esse ambiente do cross? No cross, eu, assim, nunca sofri com isso, né, na parte, assim, masculina, porque, assim, o ambiente do cross é um ambiente muito amigável, é diferente do ambiente de academia, né? Certo. Academia é um pessoal mais, assim, reservado, você chega, faz o seu e vai embora. No cross, não, então... eu percebo que, às vezes, muitas olham diferente por causa da roupa que você usa. Porque, assim, o cross geralmente é um shortinho um pouco mais curto, é aqueles topinho, então tem um certo olhar diferente. Ai, nossa, pra que se vestir assim e Verdade. tal? Sim, eu percebo. Principalmente de uma, não vou falar mais velha, mas a pessoa não está acostumada a ver esse tipo de coisa. Por exemplo, chega as pessoas lá para fazer treino experimental. Fala, nossa, por que ela tá vestida desse jeito? Então, também não entende que é assim. Eu também não entendia no começo. Falava, nossa, pra que usar um shortinho tão curto desse jeito? Mas aí você vai vivendo esse mundo, você começa a ver vídeos de campeonato, assistir campeonato, você fala, nossa, é o perfil, é o tipo de roupa que é usado para aquilo. Talvez? E é óbvio que na academia eu não vou daquele jeito, não dá para ir na academia, né? Eu não conseguiria, assim, eu não me sentiria bem. Mas no cross é algo que dá para você usar, assim, sabe? Então eu sinto isso, que às vezes os olhares para determinado tipo de short e tal. Mas eu acho que você se sente mais segura por conta desse ambiente mais amigável mesmo, né? Com certeza. É por conta disso. Com certeza. Na academia, assim, esporadicamente, quando eu vou, coloco mais legging e tal. Não consigo ir de shorts, por exemplo. Infelizmente, a gente ainda vê muita coisa, né? Sim. Infelizmente. Poderia ser diferente, né? Porque quem vai para academia vai com um único objetivo, cuidar da sua saúde. Sim, né? sim. Quem vai para ver outras coisas, não deveria ir. Não deveria. Não deveria tirar a liberdade de quem quer fazer. E outra, como é que pode ir para academia pensando nisso, Pensando né? Meu nisso, Deus do entendeu? céu. Com tanto lugar, com tantas coisas para fazer, é difícil. Pois difícil, menina, mas nossa. é um assunto bem delicado, porque a gente ainda vê muita coisa. Com certeza, ainda mais mulher, né? Porque mulher, se tá filmando é porque quer se mostrar. Se filma de um ângulo, é porque quer mostrar a bunda. Se filma, quer mostrar o peito. Tá me dando moral, tá não sei o que, não é. Exatamente. E até é complicado, né, menina? Porque às vezes as pessoas vêm conversar, tipo, homem assim, né? Nossa, lá, tipo, é fácil aquela ali, né? Consegue conversar, chega, já conversa, mas qual que é o problema da pessoa ser simpática, cara? Não tem nenhum. Nossa, eu não vejo isso, sabe? E sabe o que me incomoda muito nesse assunto? É que ainda as pessoas, inclusive mulheres, ainda colocam a culpa nas mulheres. Sim. Mas se ela não tivesse assim, mas se ela não tivesse assado, se ela não fizesse isso, então assim, não é a culpa da pessoa. Não. A culpa de quem está lá com intenções erradas. Isso, porque e da a cabeça. Academia é para se cuidar. Sim, com Para certeza. se cuidar, para se movimentar, para cuidar, para criar músculo, é para isso. Sim. Entendeu? Sim. Tem outros ambientes, tem outros lugares, então assim, esse negócio de colocar a culpa na mulher por causa da roupa ou por causa do comportamento me incomoda ainda muito. Sim, e isso acontece assim livremente. É mulher falando de mulher, você entendeu? Pior ainda, né? Pior ainda, Porque pior ainda. se todo mundo se juntar Nossa. nesse camarada e falar,
Não tem O pra negócio ele. não é assim, não, Não hein? tem pra ele, não tem, entendeu? Mas infelizmente ainda tem essa Tem. culpa da mulher. É uma cultura, É uma parece, né? cultura. E É. tá difícil desvincular isso esse Esse machismo. 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 E muitas mulheres são machistas também. São. Então, é bem É o complicado. pensamento machista, né? Quando a Sim. gente fala do machismo, não é só o homem praticar, é o pensamento machista, né? Sim. É o pensamento. De colocar a mulher nessa condição, de dependente da roupa, independente do corpo dela, Sim, você entendeu? Você está sim. falando do cross. É uma escolha e ninguém tem nada a ver com isso. Sim, Você entendeu? sim. Se os shortinhos curtos, a roupa colada, te deixa mais confortável, né? E também exibe tudo que você conquistou, porque é uma conquista também, é uma coisa sua, ninguém tem nada a ver com isso. Sim. Você não é? Sim, com certeza. E a gente tem que bater nessa tecla de defender. De quando alguém falar isso, você fala, mas é a escolha dela. Ela quis assim, deixa ela assim. Entendeu? Ponto. É isso que a gente tem que acabar de vez nesse mundo. Porque isso cria outras barreiras, Laís. Sim. Cria a barreira daquela que não usa os shortinhos para ir, porque ela acha que ela precisa. Entendeu? Ela não entende que ela não precisa. Sim. É uma escolha. Eu vejo assim também pela minha família. Eu venho de uma família muito reservada, sabe? Apesar do meu pai ser muito novo, mas ele tem uma cabeça tipo de alguém de 80 anos, por exemplo. Então, é bem complicado. Então, você vê assim, você já cresce num ambiente que, tipo, te limita ali. Não pode, isso não é coisa de mulher. Não pode usar uma roupa tão curta assim. E eu ouço isso mesmo da minha família. Pra que treinar desse jeito? Pra que isso? Pra que aquilo? Ou então, nossa, pra que treinar demais? Nossa, tá parecendo um homem. Então, os limites que as pessoas colocam na vida do outro. Sim. Não é? Sim. Esses limites precisa acabar, né? E esses limites eles têm que acabar de vez em todos os âmbitos, né? Não é só na academia, é em todo lugar. É a escolha da pessoa, é o limite da pessoa, é aquilo que ela quer, é aquilo que ela é. Sim. Tudo bem. E tudo bem, não é verdade? Porque, assim, a gente precisa mesmo se estreitar nessa corrente, né? Criar esse movimento de ajudar, né? Hoje, a gente está criando um movimento de ajudar aqui. Você está me falando, você está me incentivando. A gente está conversando, mas você está me incentivando a olhar, assim... Tá, eu também posso. Se eu escolher isso, eu também posso. E é uma escolha, não é uma escolha assim, eu quero imitar isso porque eu quero ser que nem ela. Não. A gente está falando de uma coisa que vai me favorecer. Trazer bem para o meu corpo, bem para minha cabeça, para minha rotina, trazer mais energia, não é verdade? E aquilo, tipo, a gente tem que conviver ou pegar referências de pessoas que vão levar a gente para frente, exatamente. Exato. Contribuir emocionalmente, espiritualmente, aumentar o nosso vocabulário, enfim, pessoas que vão levar a gente para frente. É isso que eu acho. É isso. E o Conexões por aí, ele tem esse objetivo de fazer conexões mesmo, conexões reais, conexões que vão levar alguém para frente. Né? Eu acredito muito em conexões. Eu costumo dizer que nada é por acaso. Aquela coisa de energia, né? De energia. A gente já falou pela primeira vez, a gente já se fala pelas redes sociais, mas assim, tipo, já parece que a gente se conhece há muito tempo. E é a primeira vez que a gente está se vendo pessoalmente. Então, assim, eu acredito em conexões. Né? Tudo tem um porquê, tem um pra quê. Né? Pode ver que tem aquelas pessoas que a conversa não flui, né? Você tenta achar qualquer coisa não vai. É verdade, é verdade. Então, que bom que a família está crescendo do Conexões. Fico muito feliz, fiquei muito feliz de vocês aceitarem esse convite. Eu que agradeço. Então, assim, para a gente finalizar, que a gente já está terminando o nosso tempo, eu queria que você focasse, para quem está assistindo, e desse um conselho da Laís, sabe? Assim, alguma coisa que está no seu coração. Tanto na parte assim, pessoal, quanto nessa parte mais fitness, esses incentivos. O que você faria para uma pessoa que está assistindo a gente, que está como a gente na loucura do dia, mas que quer fazer, que quer achar um rumo para a sua vida também saudável? O que você falaria? Bom, eu falaria para você se conhecer, se respeitar, entender o seu momento, olhar para você também com um pouco mais de carinho, porque às vezes a gente se anula tanto por
tantas outras coisas, né? A gente fala, nossa, a gente se doa pro marido, pro filho, pra família, pro cachorro, enfim, e a gente acaba esquecendo de olhar pra gente, né? E a gente sempre acaba ficando por último. Então, eu acho que a mulher não deve perder aquela feminilidade que existe dentro da gente, né? Fazer as nossas orações quando acordar, se conectar com Deus, pedir para Deus guiar o nosso caminho, o nosso dia. Isso é muito bom também, né? Eu acredito muito nisso, que Deus é tudo na vida da gente, sem Ele nada existe. Então, eu acho que é isso, a gente se conhecer, se conectar com a gente mesmo, não se anular, né? Fazer o que está ao nosso alcance, né? Poxa, que nem nós conversamos. Não consigo ir numa academia, não consigo fazer uma caminhada que seja. Poxa, tem ali a sua cadeira, tem um cabo de vassoura. Então, assim, eu sou muito a favor do movimento, não ficar parada, não se colocar a culpa na vida. Ai, não consigo, não consigo. Consegue. Qualquer um consegue. Se você não está doente, se você não está acamado, você consegue. Olha para você. Eu também muitas vezes olhei para mim, poxa, eu não sou capaz disso. Deus foi lá e me mostrou que eu sou muito capaz de muita coisa. Então, assim, e tudo que a gente pensa, a gente acaba meio que trazendo para dentro da gente, sabe? A gente fala, nossa, não vou conseguir. Aí a gente automaticamente começa a acreditar naquilo, o que não é verdade. Mulher tem um poder muito grande. Nossa, é inacreditável o poder da mulher, sabe? Depois que eu me descobri assim, eu fico até impressionada com a força que eu tenho, com a resiliência que eu tenho. E eu falo, poxa, Deus, o Senhor foi maravilhoso comigo. Então é isso. Não desanima, bora pra frente, bora treinar. Não precisa ser o cross, se movimenta, vai fazer uma caminhada, uma corrida, um pilates, uma hidro, o que for, mas não fica parada, por favor. Que legal demais. Eu estou muito feliz, de verdade. Foi uma conversa deliciosa. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, te ilumine, que prospere, que você consiga incentivar mais pessoas. Sigam a Laís, eu vou deixar as redes sociais dela na descrição desse vídeo. Siga nosso canal também do Conexões. Sim, sim. Compartilhe esse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Eu vou trazer mais mulheres, mães ativas como a Larissa, porque tem muita gente. Tem muita gente que está fazendo aí diferença aqui na nossa cidade e por aí afora. E é esse o objetivo do nosso Conexões. Então não perca o próximo episódio que vai estar incrível. Beijos e até o próximo.